A paz do Senhor aos nossos irmãos, a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão pela live. Queremos, como sempre, pedir aos irmãos, continue conectado, adorando e exaltando ao Senhor conosco. Amém, queridos? Feche os teus olhos, estaremos fazendo mais uma oração. O nosso pastor estará adorando a Deus com louvor da harpa, juntamente com todos nós. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, te damos graças, Pai, por estarmos aqui. Te damos graças, Senhor Jesus Cristo, por esta rica oportunidade. Senhor, queremos, Pai amado, Pai querido, pedir a Ti, Senhor, receba, Senhor, este culto a qual, Senhor, a Tua igreja oferta nesta hora. Senhor, venha, Pai amado, Pai querido, manifestar, Senhor, da Tua graça em nosso meio. Queremos também, ó Pai amado, pedir a Ti, Senhor, visita, Senhor, a cada um, papai, que está conectado através desta live, Pai, nesta hora, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar, papai, essas vidas e adentrar, papai, com restauração, com restituição, com renovo, que tudo, Pai, seja para a glória, seja para o louvor do Seu nome. Amém, amém. Os irmãos, como os vossos assentos, nosso pastor estará adorando ao Senhor, e adore ao Senhor juntamente conosco os nossos queridos irmãos que estão pela live. Amém? Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Então vamos louvar a Deus com um hino. Esse eu achar aqui. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor-lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Saron rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde abuso sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois Ele é meu Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão.
descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Amém? Quero retornar aqui, gentileza, vamos fazer uma oração e estaremos passando para o nosso irmão Franciel, o qual é o superintendente da nossa escola bíblica dominical. Amém? Senhor Deus, Pai, Salvador Jesus o Cristo, Senhor, obrigado, papai, por ti, papai, ser o nosso Salvador. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estar, papai, em nosso meio, por estar presente, Pai, neste lugar. E cremos, Pai amado, Pai querido, que a tua presença, Senhor, é notória em nosso meio, como é notória, Pai, é naqueles, Pai, que estão, Senhor, adorando a ti através desta live. Deus, também queremos, Pai, mais uma vez pedir a ti, toma, Senhor, a vida do teu filho, a qual, Pai amado, será, Senhor, ministro, Pai, da tua palavra, Senhor, aos nossos corações nesta hora. Toma, Pai, de uma maneira extraordinária, Pai, em tuas mãos. Venha com teu Espírito Santo, toca, Pai amado, os teus lábios, abra, Pai, o teu entendimento, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, flua, Pai, em nosso meio, para a glória e louvor do seu nome. Amém, amém? Fique de pé, querido, para receber o nosso irmão Franciel, amém? Amém. Para o Senhor, também para você que está aí na sua casa, assistindo pelo YouTube, Jesus, pelo YouTube, né? Que Deus possa alcançar você aí através da palavra, porque a palavra essa noite não é de Franciel, mas a palavra continua sendo de Deus. E se é de Deus, irmão, pode ter certeza que vem coisa boa por aí. Meus irmãos, aproveitar que vocês estão de pé, como hoje, terça-feira, nós não tivemos a lição da Escola Bíblica Dominical no domingo, por motivo da comemoração do Dia das Mães, nós vamos ministrar a aula de número 6 hoje. Sabemos que o tempo é curto para a ministração de uma aula, mas a gente faz uma síntese e tenta abordar aí os 3 objetivos da lição nessa noite, amém? Lição de número 6, para você que tem a revista aí. Para você que não tem a revista, o texto de referência, o texto áureo da lição está lá em Jeremias 3, Lamentações, Jeremias 3, 22. Texto de referência, Lamentações de Jeremias 3, 22. E o texto de referência que nós vamos usar como base do que vai ser falado essa noite está lá em Lamentações 3, do versículo 21 até o versículo 26. Eu vou fazer a leitura da lição que tem o título A Misericórdia de Deus. O texto áureo diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22. A verdade aplicada diz: o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Nessa noite, irmãos, o que eu vou falar vai estar baseado nesses 3 objetivos principais da lição, que, como de costume, nós falamos. O primeiro objetivo é destacar a grandeza das misericórdias do Senhor. O segundo é falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas. E o terceiro é ensinar que Deus trabalha visando restauração.
O texto de referência está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do 21 até o 26. Leitura alternada, como de costume, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco diante de Ti, Senhor, reconhecendo o meu tamanho diante da Tua glória, Pai. Não sou nada sem Ti e sem Ti nada podemos fazer, mas estamos aqui, Senhor, através do Teu Espírito Santo e submetido a Ele, para mais uma vez, Senhor, falar da Tua palavra. Grande, Senhor, é a responsabilidade, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, Pai, para que possa alcançar os corações que estão ouvindo, tanto aqui na igreja como aí nas suas casas. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa me conduzir, Deus, e que a Tua palavra possa penetrar no coração dos Teus servos, provocando, Senhor, impacto, provocando mudança, provocando aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que o Teu nome continue sendo glorificado. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pode sentar. Meus irmãos, nós estamos vindo aí numa sequência de 3 lições bastante semelhantes, né? A gente falou sobre amor na lição 4, falou sobre graça na lição 5 e agora a gente vai falar sobre misericórdia. Se os irmãos têm observado, cada uma dessas lições está diretamente ligada uma na outra, né? Tanto que o amor é a base, né? Sem amor é impossível termos misericórdia, né? Não existe misericórdia sem amor, e nessa noite nós vamos entender isso. E a graça, de igual modo, a gente pode olhar para a graça de Deus e dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que a graça é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Tendo em vista que nós não conseguimos compreender nem o amor, nem a graça, nem a misericórdia. Esses 3 atributos de Deus, eles são, eu posso dizer, desconhecidos entre nós na sua essência. Nós falamos muito de amor, nós falamos muito de graça, de misericórdia também, mas eu tenho visto, estudando a lição nessas últimas 3 semanas, eu tenho visto que nós, a começar de mim nessa noite, né, estamos bem distante do padrão que Deus deixou para nós, tanto de amor, como reconhecimento e valorização da graça. Muitas vezes nós barateamos a graça, e nós vamos ver essa noite que a misericórdia também, muitas vezes está bem distante de nós. E eu queria, para corroborar nessa noite com um texto de referência, eu queria fazer uma comparação. O texto de referência nessa noite, ele está falando, é um texto de Jeremias, e eu queria fazer uma comparação para nós entendermos a misericórdia, uma comparação entre Jeremias e Jonas, 2 profetas que profetizaram para o Reino do Norte e que em suas épocas fizeram a vontade de Deus, cada um à sua maneira. Os irmãos sabem a diferença de Jeremias para Jonas, mas nessa noite eu quero aprofundar, eu quero fazer um paralelo entre esses 2 profetas
para ver se a gente consegue entender de melhor maneira como que funciona a misericórdia de Deus e como que ela é. Eu acho que, em primeira instância, nós precisamos entender o significado de misericórdia, né? E se nós formos para o dicionário vai estar dizendo que a misericórdia, ele é um sentimento de pena causado pela situação de miséria alheia. Então, quando eu olho para alguém que está numa situação miserável, que não tem jeito, eu olho para aquela pessoa e olhando a situação daquela pessoa, eu me coloco no lugar dela e eu sinto pena dela. E o dicionário diz que esse sentimento é a misericórdia, né? E a misericórdia, ela está intrinsecamente ligada à compaixão, né? E aí, por si só, a gente já entende que misericórdia, compaixão e amor estão diretamente ligados. Mas, entendendo a misericórdia, e a gente não vai ficar só no dicionário nessa noite, mas a gente vai partir para esses 3 objetivos aqui. E o primeiro dos objetivos é destacar a grandeza das misericórdias do Senhor. E para esse primeiro objetivo, eu gostaria de falar um pouco de Jonas. Primeiro, eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo aí no livro de Jonas. Livro de Jonas, eu quero ler alguns versículos aqui. Eu quero ler o capítulo 3, a partir do versículo 10. Aí nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos ler todo o capítulo 4. Então nós vamos começar no 3, versículo 10, e vamos seguir lendo todo o 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas eu peço que você acompanhe na sua Bíblia aí, porque a minha Bíblia é um pouco diferente da tua, a minha é NVI, a não ser que você tenha NVI aí. Mas talvez, se você tem Almeida Revista Corrigida, Almeida Fiel, vai estar um pouco diferente aí a sua tradução. Mas a NVI, ela tem o objetivo de simplificar a linguagem, amém? Diz assim, Jonas, no capítulo 3, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para trás. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar a sombra sobre a sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer, e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta
embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E eu acredito que esse é o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. Se você analisar, você vai ver que o livro de Jonas ele termina com uma pergunta. E essa pergunta ela tem um endereço certo. Essa pergunta ela foi para Jonas e ela é endereçada a todos nós. O livro acaba com uma pergunta. Nós vemos a história de Jonas, todos nós sabemos essa história de cor e salteado, né? Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas. Fala: Jonas, olha, você vai até Nínive, vai lá profetizar, vai falar o que eu te mandar. Mas, irmão, Jonas não queria muito ir para Nínive, todos nós sabemos disso. Mas Jonas ele tinha razão para isso. Ele tinha muitas razões para não querer ir para Nínive, né? Não foi simplesmente, talvez, acho que todos nós aqui, pelo menos eu posso falar por mim, agiria como Jonas agiu, tendo em vista as circunstâncias que existiam naquela época. Então, o povo de Nínive era um povo assírio. Esse povo, nessa época aqui que Deus manda Jonas profetizar lá, esse povo ele já estava sobressaindo ali naquela época. Eles já estavam em guerra com o Egito e já tinham vencido o Egito, e Israel estava no caminho, era um dos próximos. Então, a mesma coisa de Deus dizer assim: ó, você vai lá e você vai profetizar na cidade dos teus inimigos, do povo que quer te matar. Você vai lá e vai profetizar para aquela cidade. E a fama dos assírios era notória em toda a região. Todos sabiam que o povo era cruel, que o povo era violento, que o povo não tinha moral, que o povo fazia com os profetas que iam lá falar da palavra de Deus. Todos sabiam da crueldade de Nínive e da crueldade que estava no coração daquelas pessoas. E eu tenho certeza que quando Deus chama Jonas e fala para ele: você tem que ir lá, Jonas pensou: eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu obedecer a Deus, eu vou morrer. E como todo ser humano que tem medo, porque todos nós temos medo, né? Tendo em vista aí, é só nós olharmos para essa situação de pandemia. Ninguém quer morrer. Existe alguém que quer morrer? Ninguém quer. As pessoas só querem morrer se elas tiverem com algum problema na sua mente, né? Mas Deus não nos deu essa capacidade de desejar a nossa própria morte, não em sã consciência, não completamente saudável, né? Então, nós temos algo que é o instinto de sobrevivência. Todos nós queremos sobreviver. É interessante a gente falar isso, né? Muitas vezes, a gente que é um pouco mais novo, acho que eu nem tanto, mas o Humberto, por exemplo, que está ali na faixa dos 20 anos, a Sara também, que é super nova. Então, geralmente as pessoas mais novas, elas olham para as pessoas mais velhas e falam assim: já viveu tanto? Mas você pode ter certeza que a pessoa pode ter 99 anos, ela ainda está querendo viver. Todos sempre querem viver, ninguém quer morrer. E Jonas não era diferente. Então, diante de todo esse cenário, de Jonas saber que o risco era enorme, ele decide desobedecer a Deus. Então, os irmãos já conhecem a história. Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro lugar completamente diferente. E ali no meio do caminho, uma tempestade, onde não havia tempestade, onde não era comum haver tempestade, e alguém
começou a pesquisar o que estava acontecendo ali. E aí descobriram que tinha um profeta que estava fugindo do Deus que criou o mar e que criou a chuva também, e que com certeza era esse Deus que estava mandando aquela tempestade. Então, quando o povo descobre isso, Jonas é que fala assim, me lance no mar, porque eu tenho certeza que quando vocês me lançarem no mar, eu vou morrer e essa tempestade vai passar. Então a gente já olha que Jonas ele já tinha considerado o seguinte, ele falou, para mim morrer sofrendo na mão dos ninivitas, é melhor morrer afogado aqui nessa tempestade dentro do mar, né? Porque, diga-se de passagem, irmãos, eu não sei os irmãos aqui que já estiveram em alto mar, numa tempestade em alto mar não existe nadador que sobreviva. Pode ser o Gustavo Borges, não sobrevive numa tempestade no mar. Você não consegue nadar, você não consegue sobreviver. Tamanha a força das ondas e do vento. Então, Jonas ele já sabia ali que ia morrer. Ele falou, melhor morrer aqui agora do que morrer lá, na mão deles. Porque eles tinham o costume de escalpelar as pessoas. Escalpelar é arrancar a pele da pessoa enquanto a pessoa está viva ainda. E eles penduravam lá na cidade como um troféu. Então o povo era bem cruel, ninguém queria isso. Então, começa aí a primeira coisa que a gente interpreta errado no livro de Jonas. Porque muitas vezes, pelo menos eu, durante toda a minha infância, eu fui ensinado que Jonas foi castigado por Deus, por isso ele é engolido pelo peixe. Mas analisando a história e a Bíblia, eu vejo que isso é o contrário disso. Deus estava salvando a vida de Jonas, Deus não estava castigando ele. O peixe ali foi um instrumento de Deus para salvar a vida dele. E aí Deus começa salvando a vida daquele que achou que ia morrer. Só que Deus salvou a vida dele porque Deus tinha um propósito. E aí Deus joga ele na praia, fala para o peixe, vomita Jonas aí onde eu quero. E agora, Jonas, você vai lá e vai fazer o que eu quero. Profetiza para o povo. Profetiza para o povo. Fala para o povo que se ele não se converter, eles vão morrer. E aí, irmãos, eu começo a falar de misericórdia nessa noite. Toda essa história de Jonas serve para mostrar como Deus é misericordioso. Porque qualquer um de nós, irmão, qualquer um de nós, olhando para a situação de Nínive, como aquele povo era, o que o povo fazia com quem era de Deus, como aquele povo era ruim, tinha um coração ruim, era cruel, como desobedecia a Deus, Deus não precisava ter dado oportunidade para aquele povo. Mas aí entra na história algo que a gente não conhece, ou pelo menos que a gente não entende, que é a misericórdia de Deus. E misericórdia Deus não tem dos bonzinhos, misericórdia Deus tem de quem merece, de quem está numa situação miserável, de quem está naquela situação que não tem mais jeito, aquela situação que a gente olha e fala assim, esse aí não serve para nada, esse aí está condenado, esse vai para o inferno, esse é isso. Deus tem misericórdia dessas pessoas, e nós vamos entender nessa noite por que Deus tem misericórdia e por que nós não temos. Porque olhando para a vida de Jonas, Jonas era um homem de Deus, um profeta de Deus. A gente vai ver no decorrer do livro que Jonas vai lá, profetiza para o povo, mas Jonas ele foi profetizar para o povo. Eu acho que na cabeça dele ele pensava assim: jamais esse povo vai ouvir a voz de Deus, jamais esse povo vai mudar a postura deles, nunca que esse povo vai se arrepender. E ele se surpreende com isso. Ele vê que o povo se arrepende, não só se arrepende, como busca a Deus incessantemente, implorando pelo perdão, arrependido
de tudo que fazia e das suas práticas. E quando isso acontece, o texto que eu li para vocês aqui mostra um homem de Deus insatisfeito porque Deus teve misericórdia de alguém e porque ele não entendia misericórdia. Pelo menos ele não queria entender. Jonas queria, irmãos, sem sombra de dúvida, que toda aquela cidade fosse exterminada. Esse era o desejo do coração de Jonas, porque Jonas não entendia a misericórdia de Deus. E aí quando Deus pega e fala para Jonas assim: olha, o povo se arrependeu. Se o povo se arrependeu verdadeiramente, eu volto atrás do que eu falei. Ninguém vai morrer mais. O povo está arrependido de verdade. E se tem alguém que sabe se a gente está arrependido de verdade, esse alguém é Deus. E Deus olhou o coração daquele povo e percebeu que eles estavam arrependidos de verdade. Mas aí entra na história Jonas, no capítulo 4 de Jonas. A Bíblia vai mostrar o profeta irado, porque ele não se conformou com a misericórdia que Deus demonstrou para aquele povo. E aí Deus cria toda uma situação para mostrar para Jonas como Jonas estava errado. Deus cria uma situação, cria uma planta para proporcionar sombra para Jonas ali. Jonas fica muito alegre. Só que no outro dia Deus manda uma verme comer a planta e a planta seca e a planta morre. E Jonas ele fica enfurecido. E aí eu entro na palavra dessa noite. Deus olha para Jonas e fala assim: Jonas, se você teve misericórdia da planta, que você não regou, não podou, que ela nasceu ontem e morreu hoje, por que eu não teria misericórdia de uma cidade com 120.000 pessoas? E aí Deus conclui dizendo assim, que não sabem distinguir nem entre a mão esquerda e a mão direita. Deus olha para Jonas e fala assim: por que você queria tanto que eu matasse e exterminasse o povo, sem dar uma oportunidade? E o livro de Jonas termina com essa indagação, que serve para todos nós. Por quê? Por que nós não conseguimos sentir misericórdia? Por que nós não conseguimos ter misericórdia? E vale a pena nessa noite a gente pensar e sermos sinceros, fazendo uma introspecção. Na realidade, a maioria de nós é como Jonas. A sociedade é como Jonas, sem sombra de dúvida. Mas nós que falamos e professamos a fé em Jesus Cristo, não deveríamos agir igual a Jonas. Nós deveríamos agir diferente. Nós deveríamos sempre dar uma segunda chance como Deus dá. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. Deus é justo. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que lá na frente Deus destrói a cidade, porque o povo voltou às práticas e o povo não quis mais se converter ao Senhor. Mas quando o povo se arrependeu, Deus deu a oportunidade. E aí nós precisamos aprender nessa noite, como a lição está falando de misericórdia, como é que nós enxergamos a misericórdia de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, eu analiso a igreja e eu fico observando, e quando eu digo a igreja eu falo todos nós, né, começando de mim, eu vejo que a gente, parece que a gente tem uma fé particular, né? Parece que Jesus Cristo morreu só por mim. Parece que Jesus Cristo morreu só por nós. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa lá de fora e a gente julga, a gente aponta o dedo e a gente diz: olha, esse não tem mais jeito,
Os irmãos até me dão licença aqui para mim fazer um comentário rápido. Eu não gosto de fazer esse tipo de comentário, mas acho que é necessário. Todos sabem aí de um ator muito conhecido que morreu recentemente. Depois de ficar muito tempo internado aí com Covid, não teve jeito, ele acabou falecendo. E eu vi, irmãos, eu não tenho Facebook, Instagram, nada dessas coisas, mas a gente acompanha isso nos noticiários, né? E eu vi muita gente dizendo: mereceu morrer, brincou com Jesus, tá vendo? Quer fazer as coisas erradas, agora está pagando, agora foi para o inferno, agora isso, agora aquilo. Irmãos, a Bíblia fala para a gente orar pelos nossos inimigos. A Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que alguém que serve a Deus tem coragem de falar isso. Isso é falta de misericórdia. Isso é falta de compaixão. Quem sou eu, irmão? Quem somos nós para julgarmos as pessoas? Você sabe se Deus não teve um encontro com esse jovem lá, quando ele estava lá na UTI? Você sabe se ele não se arrependeu? Você sabe se, assim como Deus deu uma oportunidade para Nínive, Deus não deu uma oportunidade para ele? Ou você considera que Deus é como nós? Deus não é como nós, irmãos. Até mesmo porque se Deus fosse como a gente é, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, irmãos, muitas vezes eu fico extasiado com alguns comentários que eu ouço da boca de quem diz que é cristão, e eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão em algumas situações, porque eu sou comparado com algumas pessoas que não têm o mínimo de senso. Acho que em primeiro lugar, irmãos, nós temos que respeitar a dor. A Bíblia diz: olha, alegra aí com os que se alegram, chora com os que choram. Quanta dor, irmão, quanta tristeza de uma mãe que perde um filho, de um irmão que perde uma irmã, de um pai que perde um filho. Irmão, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas, e nós temos que deixar de julgar. Nós não podemos agir como Jonas. Nós precisamos ter misericórdia na nossa vida, porque eu não sei, irmãos, eu não tenho aqui uma lista de quem Deus escolheu. Eu não sei. De verdade, não sei. E não existe ninguém que tenha essa lista. Então, nós não podemos julgar quem Deus escolheu e quem Deus não escolheu, e para quem Deus vai dar oportunidade, para quem Deus não vai dar. Foi isso que Jonas quis fazer. Jonas falou aqui no texto que eu li para vocês no capítulo 4, olha, por isso que eu não queria sair lá da minha cidade para vir profetizar aqui, porque eu sei que o Senhor tem misericórdia das pessoas, eu sei que o Senhor é compassivo, eu sei que o Senhor é bondoso, como se Deus tivesse errado em querer dar uma segunda chance para as pessoas. Foi isso que Jonas falou para Deus. Ele falou: eu nem queria ter saído de lá, porque eu já sabia que isso podia acontecer, do Senhor voltar atrás e não destruir o povo que eu queria que o Senhor destruísse. Olha que ponto o ser humano chega, irmãos. Nós somos capazes, e a Bíblia vai dizer aqui, que mesmo Jonas, estando irado, revoltado, porque Deus não exterminou o povo, não destruiu aquela cidade, ele orou a Deus. Ele fez uma oração, reclamando para Deus: olha, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor me tirou de lá para me trazer até aqui para não matar esse povo? Eu queria profetizar e eu queria que todos eles morressem, porque é isso que eles merecem. Era isso que Jonas estava dizendo para Deus. E eu olho a nossa vida hoje, nós como cristãos, muitos de nós têm a mesma atitude de Jonas. Nós ficamos revoltados quando Deus traz uma pessoa lá de fora que a gente julgava que não servia para nada. Dentro da igreja a gente fala: isso aí, nós falamos, isso aí não tem futuro não, só está aqui de passagem, daqui a pouco vai sair.
Nós fazemos isso. Então, irmão, nessa noite eu venho trazer um alerta para nós. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Enquanto existir arrependimento, existe perdão de Deus. E nós não podemos limitar a misericórdia de Deus. Jonas queria fazer isso. Olha, Deus, você só pode ir até aí. Esse povo já errou tanto que agora eles não merecem mais perdão, não. Tem que matar mesmo. Nós não podemos ser assim, Deus. Por isso que hoje nós estamos perdendo as pessoas para o mundo. Porque o lugar onde era para existir mais amor, mais compaixão e mais misericórdia, nós estamos expulsando as pessoas de dentro da igreja, por causa das nossas atitudes. Mas aí eu falei para os irmãos o seguinte, que eu ia fazer um paralelo de Jonas com Jeremias, que é o texto de referência dessa noite. A gente olha Jonas no extremo. E é até importante a gente falar. O pregador falou isso aqui no domingo, no sábado. Ele falou assim: olha, não são todos os crentes que podem orar a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é forte, irmão. Isso pode querer dizer que tem muita gente na igreja que não está sendo perdoada por Deus. Não pense, irmãos, não pense que Deus vai te perdoar se você não perdoar. Aí vira uma hipocrisia, né? Exatamente. A gente ora, mas na verdade não pratica. Mas Deus está lá de cima, ouvindo tudo. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a gente. Irmãos, todas as igrejas na face da terra, se elas obedecessem à risca a palavra de Deus, ou se elas pelo menos, não vou dizer, retiro o que eu disse, obedecer à risca a palavra de Deus, nenhum de nós consegue. Mas se a igreja se esforçasse mais e atentasse mais para a palavra de Deus, todas as igrejas eram para estar lotadas. Hoje aqui era para estar lotado. Não está lotado não é porque o Espírito Santo não está trabalhando, não está lotado por culpa nossa. A culpa é nossa, irmãos, porque esse ambiente aqui era para ser o ambiente onde existe mais amor, era para ser o ambiente onde existe mais compaixão. Se nós dizemos que a gente segue o exemplo de Jesus Cristo, esse ambiente era para estar cheio de pessoas, e elas iam encontrar aqui tudo que elas não encontram lá fora. O problema é que as nossas igrejas estão vazias e cada dia mais vazias, porque na realidade as pessoas estão encontrando dentro da igreja o que elas já encontram lá fora. Então não tem sentido de ter uma igreja se não existe diferença. Então, irmãos, olhando para Jonas e analisando a vida de Jonas, muita gente se pergunta, né, se o livro de Jonas acabou com uma pergunta, com Deus indagando Jonas: será que Jonas se arrependeu? Tenho certeza absoluta que Jonas se arrependeu. Prova disso foi que ele escreveu esse livro. A escrita desse livro aqui é Jonas mostrando para nós, falando assim: olha como eu fui, e olha como Deus é. Olha como Deus é. Então, irmãos, falando de misericórdia, nós muitas vezes falamos assim: Deus, tem misericórdia de mim. E Jeremias, o texto de referência que a gente leu, eu quero ler com vocês de novo aqui. Jeremias, Lamentações de Jeremias 3,
do 21 ao 26. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá, irmãos? Tem Lamentações aqui, tá, irmãos? Lamentações 3, do 21 ao 26. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então aqui Jeremias ele vai num contraponto do que Jonas foi. A atitude de Jeremias ela é o oposto da de Jonas. Jeremias também foi separado por Deus para profetizar ali no Reino do Norte. E a situação do povo de Israel, na época que Jeremias estava profetizando, não era muito diferente da situação de Nínive. A degradação espiritual era praticamente a mesma, com um agravante, né? Deus dá testemunho de Nínive e fala assim: olha, eu não podia condenar um povo que não sabia discernir ou não sabia a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Agora o povo de Israel não, o povo de Israel sabia. O povo de Israel sabia quem Deus era, o que Deus esperava e o que Deus queria deles. E na época que Jeremias é comissionado para profetizar, a situação do povo de Israel era a pior possível. Tanto que as profecias de Jeremias são profecias de destruição, de invasão. Mas Jeremias ele olha diferente do que Jonas olhou. Jeremias ele olha com o olhar de Deus. E Jeremias ele chega à conclusão que existe um motivo para que o povo não seja destruído, para que a promessa de Deus ela continue, mesmo o povo errando, mesmo o povo pecando. Por que Deus insistentemente continuava dando chance para o povo de Israel? Jeremias ele chega nessa conclusão quando ele diz: olha, na realidade eu sei que as misericórdias do Senhor são a causa de todos nós não sermos consumidos. Isso foi para Israel, irmãos, e isso serve para nós hoje. As misericórdias do Senhor, elas continuam sendo a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus olha para o Franciel e Ele vê o estado que o Franciel está, o estado miserável que o Franciel é, porque o Franciel não tem capacidade de nada, mas Deus olha para mim e fala assim: não, eu vou dar uma oportunidade para ele. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Foi assim que Deus fez. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, essa foi a maior misericórdia que Deus poderia ter de todos nós. Deus um dia chegou à conclusão e falou: olha, eu estou cansado de todos esses sacrifícios. Não está mais chegando bem, não está cheirando bem para mim isso. Não chega mais como um cheiro suave esse sacrifício. Eu preciso de um cordeiro que seja puro, que seja imaculado. E aí ele decide mandar o seu filho para resgatar um povo que não queria nada com Deus, porque eu e você não queríamos nada com Deus, irmãos. E eu vejo tanta gente falar: eu aceitei a Jesus. Você não aceitou nada, foi Ele que te aceitou. Quem é você para aceitar Jesus? Foi Jesus que te aceitou, foi Deus que teve misericórdia de você e de mim. Nós não estamos em posição melhor do que ninguém, irmãos. Deus um dia olhou para nós
teve esse olhar de compaixão, olhou com pena do nosso estado e falou assim: olha, Franciel, meu filho vai morrer para que você consiga alcançar a vida eterna, porque eu não tinha condição, irmão, nenhum de nós tínhamos condições. E a misericórdia de Deus, ela é demonstrada majoritariamente em Jesus Cristo. Então nós falamos de Jeremias, que foi um profeta que olhou para o povo quando o povo pecava, quando o povo estava fazendo tudo errado, e ele falou assim: olha, mas eu sei que Deus vai ter misericórdia do seu povo. E aí Deus, o tempo passa, Deus cumpre a promessa que Ele tinha feito lá no jardim do Éden. Deus cumpre a promessa através de Jesus Cristo. E hoje nós olhamos e professamos essa fé em Jesus Cristo, e nós falamos muito de graça, nós falamos muito de amor, nós falamos muito de misericórdia, mas nós não seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Não seguimos, irmãos. De verdade, eu me entristeço em dizer isso, mas a gente não segue. A gente não segue. E a gente precisa mudar, irmãos. A palavra de Deus, isso aqui, ó, irmãos, esses 66 livros aqui, isso aqui é a profecia de Deus. Sabe para que isso serve? Isso serve para isso, para mudar a minha vida e a sua vida. É para nós olharmos aqui para essa palavra e falarmos assim: o quão distante eu estou de Deus e o quanto eu preciso melhorar. O quanto eu preciso melhorar. Mas infelizmente, irmãos, nós deixamos há muito tempo de dar atenção para a palavra de Deus. Ou muitas vezes a palavra de Deus fica lá em último lugar. Como é bom, irmãos, como domingo aquele irmão falou, sábado aquele irmão falou 1h30, ele poderia ter falado 3 horas. Que palavra abençoada, palavra de Deus para nós, que falou com todos os nossos corações. Então é disso que a igreja precisa, de palavra que mude, de palavra que confronte. Porque Jesus não morreu para te deixar numa zona de conforto, irmãos. Jesus não morreu para falar: olha, vem do jeito que você está e continua do jeito que você está, porque graça todo mundo tem direito. Não. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Mas Deus também é Deus de justiça. Então, irmãos, para nós caminharmos para o final, nós precisamos analisar a palavra de Deus como profecia de Deus, e nós precisamos considerar as coisas que estão escritas nesse livro, né? E quando a gente olha, e o tema dessa lição é um tema muito propício para isso, quando a gente olha o quão grande Deus é, quanto amor Deus teve, quanta misericórdia Ele tem, quanto amor Ele teve para mandar que o seu Filho morresse por nós. Essa graça que a gente tanto fala, que alcançou todos nós sem distinção de raça, de cor. Jesus morreu por todos, irmãos. E a própria Bíblia vai dizer que a vontade de Deus era que todos se salvassem. Mas nós estamos aqui. E a missão maior da igreja, irmãos, é justamente essa: é demonstrar o quanto a gente dá valor para tudo que Deus fez por nós. Esse é o maior evangelismo. Quando a gente valoriza o que Deus fez por nós, quando a gente demonstra através das nossas atitudes que nós amamos o próximo, que nós temos compaixão, que nós temos misericórdia, que a gente não se alegra
quando o ímpio morre, que a gente não se alegra com a destruição do injusto, muito pelo contrário, que a gente se entristece com isso. Talvez aí o mundo comece a olhar para a igreja como deveria olhar, porque a palavra de Deus, ela diz: olha, nos últimos tempos surgiriam falsos mestres, doutores, pregando uma palavra aí que só agradaria os ouvidos. Porque é gostoso, irmão, você ouvir que a porta está aberta, que a chave do carro está chegando, que a chave do apartamento está ali, para os jovens que você vai casar, que você vai ser próspero, que aquela faculdade de medicina você também vai fazer. Tudo isso é muito gostoso de ouvir, mas nós não podemos esquecer que Jesus um dia subiu ao céu e ele disse assim: olha, eu estou subindo, mas eu volto. Eu não sei, irmãos, com sinceridade e com verdade, eu não sei se Jesus volta hoje, se ele volta amanhã, se ele volta daqui um mês, daqui um ano, daqui 10, daqui 20, daqui 100, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: seja individualmente para mim ou para você, ou arrebatando a igreja, Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. E todos nós, irmãos, sem exceção, vamos ter que dar conta do que a gente fez e do que a gente deixou de fazer. Haja visto que a Bíblia fala que quem pode fazer o bem não faz, peca. Então, irmãos, acho que esse tema é propício para a gente falar, para a gente fazer uma introspecção e olhar para dentro de nós e entendermos, nos aproximarmos daquilo que Jesus quer para nós, daquilo que Deus quer para nós. E o comentarista, ele fala uma coisa: a introdução da lição vai falar assim: olha, o profeta Jeremias enxergou nas misericórdias do Senhor um raio de esperança no meio de todos os pecados e tristezas que o rodeavam. Então ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a se voltar para Deus, enquanto havia tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Enquanto Jesus não voltar, ainda há tempo. É isso que a gente precisa entender. Ainda há tempo. O que nós temos feito? O que nós temos feito como igreja de Deus? Então, irmãos, falar de misericórdia é confrontar todos nós. Nós olharmos, começando aqui dentro da igreja, não precisa nem sair lá para fora. Depois que a gente começar a fazer isso dentro da igreja, a gente pode sair por essas portas e fazer o mesmo. Mas a gente pode começar daqui. Todos nós, eu e você, a olharmos para os nossos irmãos com um olhar de compaixão, a entendermos que mesmo que o seu irmão tenha defeito e que ele não seja tão bom, tão espiritual ou tão crente como você, Deus amou ele também, irmãos. E o nosso papel, o nosso dever é trazer todas as pessoas. Eu sempre digo que a missão do pastor é a mais difícil, porque o pastor ele não espalha o rebanho, ele ajunta. É para isso que existe o pastor. E como é difícil hoje, irmãos, ajuntar o rebanho que quer estar separado o tempo todo. Porque nós somos assim. Alguém diz que ovelha é bem obediente e que o bode ele já é mais insubmisso. Nossos pastores hoje têm pastoreado
vários bodes e como tem sido difícil. Como tem sido difícil a vida dos pastores. Mas tudo isso pode ser facilitado, irmãos, se nós atentarmos para a palavra de Deus. Se nós olharmos como Jeremias, para um mundo cheio de pecado, cheio de erro, cheio de defeito, e entendemos que a misericórdia do Senhor é um raio de luz para alcançar essa escuridão. Assim como Deus um dia me alcançou e te alcançou, que Ele possa continuar derramando a sua misericórdia sobre esse povo que carece e necessita da misericórdia de Deus. Porque Jesus não morreu só por mim e só por você. Jesus quer alcançar as pessoas. E nós precisamos fazer a nossa parte, irmão. A nossa parte é demonstrarmos que nós somos igreja de Deus. E como igreja de Deus, nós devemos estar firmados no amor. E eu já disse aqui que amor é compartilhar. Amor é atitude. Amor é compartilhar. Nós temos aqui a Silvânia da assistência social. Todos os meses a gente atende quantas famílias, Silvânia? Fixa 7, mas geralmente aparece essas 3, mais 4. 7 famílias, irmãos. E sempre aparece algum, ainda mais agora nessa época de pandemia, onde muitos pais de famílias ficaram desempregados ou tiveram seus salários reduzidos. A situação não tem sido fácil, mas eu sempre falo e sempre bato na mesma tecla: igreja do Senhor não pode passar necessidade. Se nós demonstrarmos amor, a igreja não passa necessidade. 7 famílias que a gente precisa manter aqui, irmãos, em Cidade Pública. E essas famílias, elas precisam de todas as coisas que você tem na sua casa, de igual modo. E a gente tem enfrentado dificuldade para conseguir manter isso. Isso é falta de amor. Isso é falta de misericórdia. Isso é desvalorizar a graça de Deus que nos alcançou. Então, irmãos, que nós possamos olhar para dentro de nós com uma fé prática, com amor prático e uma misericórdia prática também, não só de palavras, para que a gente possa de verdade espelhar aquilo que Cristo quer que nós sejamos, imitadores dele. Então, irmãos, isso serve para todos nós. Queria eu que a igreja estivesse repleta de pessoas, para que nós pudéssemos pensar, porque a palavra de Deus, ela é para você ir para a sua casa pensando no que você tem feito. Porque quando eu estava lendo as lições, eu fiquei pensando: Deus, o que eu tenho feito? Nós precisamos melhorar, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Por favor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Sara, vamos louvar? A nossa irmã estará louvando ao Senhor. E estaremos assim contribuindo com as nossas ofertas, dízimos, para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bem aqui no meu coração, tantas vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho
Senhor, as ofertas e dízimos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos aqui mais uma vez, meu Deus, agradecendo ao Senhor por todos, meu Pai, que contribuiu, meu Pai, com a oferta, com o dízimo. Meu Deus amado, nós pedimos para o Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, visitar a casa deles, que nunca, meu Deus, venha faltar. E também, meu Deus, visita, meu Pai, aquela pessoa, aquele membro também que não pôde ofertar na casa do Senhor hoje, também dando, meu Pai, condições que nunca, meu Deus, venha faltar nada. Que todas as famílias, meu Deus, aqui, meu Pai, representada por essas pessoas, venham a ser abençoadas, multiplicadas. O Senhor, meu Deus, é um Deus vivo, então faça acontecer na vida de todos. Amém. Damos vossos assentos, queridos, já estamos terminando este culto, agradecendo a Deus pela vida de cada irmão que aqui esteve, pela vida dos nossos irmãos que está pela live, pela vida do nosso presbítero irmão Franciel, ao qual nos trouxe esta palavra dentro desta lição, amém, querido? E eu estava ali com a revistinha e eu vi que a conclusão aqui escrita está: as misericórdias do Senhor estão à disposição de cada pessoa, esperando a conscientização e a mudança de vida. O ato de bondade é dar chance ao homem para reconhecer os seus atos pecaminosos. A misericórdia está disponível, mas precisa da resposta favorável do homem. Amém, querido? A misericórdia está disponível, mas precisa de uma resposta da nossa parte. E todas as vezes, querido, que nós adentrarmos aqui sendo egocêntrico, egoísta, nós não estaremos debaixo da misericórdia do Senhor. Todas as vezes que olharmos no espelho, lembre que eu e você somos pecadores e a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Amém, querido? Se coloca de pés, amém? Estaremos fazendo esta oração, lembrando aos irmãos que amanhã temos oração aqui, amém? Estaremos aqui orando. Na quinta-feira estaremos aqui com o nosso trabalho de círculo de oração, campanha da vitória, com a direção das nossas irmãs do círculo de oração. No sábado é livre e no domingo pela manhã nós temos a nossa EBD e às 18h45 o nosso grande culto de adoração ao Senhor. Amém, queridos? Mais algum recado? Não, né? Amém? Oramos então. Amém, queridos? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus o Cristo, Deus, te damos graças, Senhor, por este culto, Pai, maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu. Te damos graças, Senhor, pela sua inerrante, infalível e substituível palavra. Senhor, que cada um, Pai amado, presente, aqueles, Pai, que estão pela live, possa, Pai amado, Pai querido, fazer, Pai, uma reflexão, Senhor, dos seus atos, Senhor. Fazer, Pai, uma reflexão, Pai, das tuas palavras ditas, Senhor, para que possamos, Pai amado, Pai querido, nos aproximar de Ti, um Deus misericordioso, um Deus rico em bondade, Senhor. Jesus, venha, Pai amado, Pai querido, mudar, Senhor, os nossos atos, mudar, Senhor, as nossas condutas, mudar, Papai, os nossos pensamentos, para que possamos, Pai amado, Pai querido, estarmos, Pai, no centro de Tua vontade e no centro do Teu querer. Seu nome, amém. Nosso pastor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que também em casa participaram através, hoje só YouTube, né?
Nós queremos já deixar também avisados os irmãos que têm contato com outros irmãos, no grupo das irmãs, no grupo de jovens aí, que a partir de agora nós estaremos usando como nosso canal de transmissão dos cultos que serão apresentados aqui, apenas o canal do YouTube. Apenas o canal do YouTube. Porque nós estamos trabalhando com uma página do Facebook da igreja, então, a bem da verdade, algumas vezes falha, porque é transmitida através de celular, e o celular não tem a mesma capacidade que o canal do YouTube para transmitir ao vivo. E como nós, pela bondade de Deus, chegamos ao ponto de podermos transmitir através do canal do YouTube, nós vamos aproveitar essa bênção que vai com mais qualidade, com mais velocidade, e que nós vamos precisar também muito da ajuda do pessoal aí da sonoplastia, né? Com relação a som, com relação mesmo à internet que está aí, ter o cuidado para que a gente faça sempre um bom trabalho de divulgação da palavra de Deus. Amém, queridos? Então avisa-nos, se alguém questionar, não, tentei ver no Face, né? Nós não vamos mais trabalhar com o Face. E nós, se a igreja, a gente vai ver isso, né, pastor? E a igreja concordando, eu pensei até em tirar a página da igreja do Face. Por quê, pastor? Pergunta para mim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tem gente entrando com coisa na página da igreja que não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver. Manchando a imagem da igreja. Está entrando uns negócios esquisitos lá que não está agradando. Então, de repente, vão achar que a igreja é aquilo que está sendo mostrado com algumas entradas estranhas que está tendo no Facebook. Porque o Facebook é aberto. Se alguém se torna amigo de outro, ele publica o que ele bem quiser na página, né? Ele acaba compartilhando na página, né? Ou seja, apontando como amigo para ver as suas coisas. Então, a gente precisa vigiar a imagem que nós transmitimos para fora da igreja. Os irmãos concordando, nós vamos até eliminar a página do Facebook para que a gente não sofra esse dano, né? Esse dano. Porque alguém vai abrir lá e ver lá um pagode, ver lá gente de forma escandalosa, mas isso é igreja, né? Não vai entender que foi gente que entrou. Então, a gente vai vigiar. A Bíblia diz que é para nós vigiarmos antes de orar, né? Antes de orar, vigiar. Embora na lição de hoje, no foco, vai dizer o seguinte aqui, ó: nem sempre Deus nos livra das aflições, mas Ele passa conosco e nos dá força para vencer. E muitas vezes, para vencer, nós temos que tomar algumas atitudes. Amém, queridos? Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que compareceram. Louva a Deus pela vida de vocês que em casa também participaram da nossa lição nesse culto de ensinamento. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite de descanso, e amanhã nós temos oração. Vamos estar em oração em nome de Jesus.